Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 1 Crônicas, capítulo 11. E eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema: o que é ser um valente? No versículo 10 do capítulo 11 de 1 Crônicas diz assim: são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei segundo a palavra do Senhor, no tocante a este povo. Bom, falar sobre Davi é desafiador e fascinante. Um menino que venceu um gigante e um rei que foi derrotado pela cobiça da beleza de Batseba. Um homem inconstante e imperfeito, que o nosso perfeito Deus escolheu como o homem segundo o seu coração. Mas Davi não estava sozinho. Ao seu lado estava ali um exército pessoal, os valentes de Davi. Eles arriscaram tudo, inclusive a vida, por amor ao seu rei. E Cristo, ele espera de seus seguidores essa valentia de enfrentar a oposição, a descrença, as tradições humanas e erguer a bandeira da verdade, proclamando Cristo que em breve voltará. Ser valente não é ser uma ameaça ao nosso semelhante. Ser valente é ser um agente de esperança. Mas antes da gente continuar aqui com essa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no canal e ativa aí o sininho. Assim você recebe as notificações e nos ajuda a expandir a palavra de Deus. Então deixe agora o seu like, comenta e compartilha. Isso nos ajuda. Então seja você um abençoado e um abençoador. O nosso objetivo é que você cresça no conhecimento de Deus e que possamos também levar conhecimento a outras vidas. Bom, voltando aqui a 1 Crônicas, capítulo 11, quero te dizer, leia o capítulo inteiro, porque nós vamos discutir agora aqui outros pontos deste capítulo. Então, logo de cara ali no versículo 1, nós temos, falando assim: então todos de Israel vieram a Davi em Hebrom. Disseram-lhe: eis que somos teus ossos e tua carne. É um versículo aí carregado de simbolismo e significado. Os líderes e representantes das tribos de Israel reconhecem Davi como parte essencial da sua própria identidade, refere-se a ele ali como ossos e carne. Então, transmite aí uma profunda conexão e unidade entre Davi e o seu povo. E a busca pela unidade é um tema recorrente na história de Israel. Então, desde lá Juízes e depois, sob o reinado de Saul, o povo frequentemente se encontrava ali dividido e enfraquecido por conflitos internos. Agora, em Hebrom, eles buscam o quê? A coesão e a liderança de Davi, entendendo que ele é o escolhido de Deus para unificar, então, as tribos e guiar a nação. Logo no versículo 2 já vem falando sobre o quê? Um momento muito especial. Diz assim: e já antes, quando Saul era rei, eras tu quem fazia sair e entrar a Israel. E o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre o meu povo de Israel. A unção de Davi não é apenas uma decisão humana, mas ela é um reconhecimento de Deus. Deus já havia indicado Davi que ele seria o líder de seu povo, um pastor para Israel. Então, isso reflete ali o conceito bíblico de liderança como um serviço, onde o rei ele é comparado a um pastor que cuida e protege. E aí, logo em seguida, vem falando: e todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. Então, ali o pacto é uma confirmação pública da aliança entre Davi e as tribos de Israel. Eles se comprometem perante o Senhor a seguir Davi como rei, reconhecendo ali a assunção e o cumprimento da vontade do Senhor, conforme aí Samuel tinha anunciado. Então, a unção de Davi não é só uma decisão política, mas uma ação que envolve ali a aliança sagrada com Deus, sendo a testemunha. Nós temos aí, a partir do versículo 4, cenário da conquista de Jerusalém, Vai dizendo assim: então veio Davi com todo Israel a Jerusalém, que é Jebus, e ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. Jebus, como Jerusalém era conhecida na época, era uma cidade bem fortificada, habitada ali pelos jebuseus.
Então, a tarefa de conquistar essa cidade seria assim, um desafio imenso. É importante notar que Davi não age sozinho, mas com todo Israel. Então, ele lidera seu povo na busca por uma capital que seja unificada, um local central para governar seu reino, né, demonstrando ali a sua visão de liderança e a sua determinação ali de unificar todas as tribos. E ele começa então a conquistar. E os habitantes de Jebus disseram a Davi: não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Os jebuseus desafiaram Davi, dizendo que ele não poderia entrar na cidade. No entanto, Davi não recuou diante do desafio. Ele liderou seu exército na conquista ali da fortaleza de Sião, que posteriormente foi chamada cidade de Davi. Então, ele tem uma importância aí, não só pelo aspecto militar, mas também pelo simbolismo. Davi estabeleceu uma nova capital em Jerusalém, demonstrando que ele era o legítimo rei ungido por Deus. Então, a cidade de Jerusalém, com sua fortaleza de Sião, tornou-se ali o centro do governo e a adoração do rei unificado ali de Israel. Então, Davi não apenas conquistou Jerusalém, mas também empreendeu esforços para expandir e fortalecer a cidade. Então, incluiu aí a construção de muros, melhorias de infraestrutura. Então, à medida que Davi investia na cidade, ele fortalecia ainda mais sua posição como rei e como líder de Israel. No versículo 9, nós temos um ponto bem importante. Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Então, a presença e a bênção de Deus estava claramente com Davi. Sua obediência à vontade de Deus, sua coragem na conquista de Jerusalém e seu compromisso em tornar a cidade um centro de adoração e governo, o tornaram um líder sem igual. Então, e aí a gente tem, no versículo 10, vai introduzir ali os 30 valentes, descrevendo ali que estes eram chefes dos heróis, que foram os primeiros a juntar-se a Davi no deserto. Bom, cada um dos 30 valentes é nomeado e suas proezas são mencionadas. Por exemplo, José Basebete, um dentre os 30, é destacado por ter brandido sua lança contra 800 homens de uma só vez. Outro, Eleazar, defendeu o campo de lentilhas, venceu os filisteus. Então, essas histórias ali ilustrando a bravura que existia entre os guerreiros, e o apoio que eles deram ali a Davi em momentos críticos. Mas no 15 menciona que 3 dos 30 desceram a rochedo a Davi, na caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus se tinha acampado no Vale dos Refaíns. Então, esses 3 guerreiros, eles arriscaram suas vidas para satisfazer o desejo de Davi de ter água do poço de Belém, que era localizado ali, então, no território inimigo dos filisteus. Então, esse ato de coragem e dedicação impressionou muito Davi, embora ele tenha se recusado a beber a água, considerando ali como um sacrifício de santo. Outro líder mencionado é Azael, irmão de Joabe. Então, ele é lembrado por sua agilidade e velocidades excepcionais, que o tornaram ali um guerreiro formidável. Ele foi morto por Abisaí, irmã de Joabe, durante uma batalha, e sua morte foi profundamente lamentada ali por Davi. Então, esse trecho aí vai enfatizar não apenas a bravura e a habilidade dos guerreiros, mas também a lealdade que tinham em relação a ele. Então, eles não eram só uns soldados habilidosos, mas também eram amigos e apoiadores fiéis de Davi na sua jornada. Vai dizendo, contando outros feitos, dos outros guerreiros, Azael, que havia sido mencionado anteriormente como guerreiro ágil e veloz, tem outros momentos destacados aqui com os outros guerreiros, mostrando ali que essas façanhas ajudaram aí a garantir a estabilidade do reino de Davi e a proteção ali do povo. Do versículo 33 ao 47, você vai ter uma lista ali detalhada dos 30 valentes. Então, um grupo de guerreiros notáveis que tinham papéis importantes dentro do exército, cada um deles nomeados juntamente com seus feitos. Então, é uma lista grande que destaca algumas das cidades de origem desses heróis, representando ali o que? A diversidade de origens e tribos de Israel. Então, os 30 valentes foram homens de destaque, escolhidos por coragem e habilidade.
não é apenas assim uma enumeração de nomes, mas um testemunho da diversidade, né, e da coragem dos guerreiros que se uniram a Davi em uma missão de unificar o governo de Israel. Então, não eram só soldados habilidosos, mas líderes valentes e leais que iam contribuir aí para o sucesso militar de Davi. Quando a gente para pensar, né, em 1 Crônicas 11, para os nossos dias, né? Primeiro ali, assim como Davi unificou as tribos de Israel sob sua liderança, Jesus veio para unir todas as nações e povos. Em Efésios 2,14, nós somos lembrados de que Ele é a nossa paz, que derrubou a parede de separação entre nós. Como cristãos, nós devemos buscar a unidade em Cristo, deixando de lado todas as divisões e rivalidades que tantas vezes enfraquecem a igreja. Somos ossos e carne em Cristo, uma só família sob o cabeça que é Jesus. A unção de Davi, como rei de Israel, é uma lembrança da unção que recebemos em Cristo como ungido de Deus. Davi foi escolhido e ungido por Deus, assim como Jesus, nosso Salvador, foi ungido como o Messias prometido. Seu reinado é eterno e nele encontramos a esperança e a salvação. Os valentes guerreiros de Davi demonstraram ali uma coragem inabalável e uma lealdade incondicional ao seu rei. Da mesma forma, os seguidores de Cristo são chamados a serem corajosos em sua fé e leais ao seu Senhor. Não importa os desafios que estamos enfrentando, como os 30 valentes, devemos permanecer firmes e inabaláveis, confiando na promessa de que o Senhor estará conosco todos os dias até o fim dos tempos, como diz em Mateus 28:20. Então, assim como Davi conquistou Jerusalém e transformou na cidade de Davi, Jesus, o Rei dos Reis, está preparando uma cidade para nós, a Nova Jerusalém, onde habitará com seu povo. Nessa cidade não haverá mais choro nem dor, pois Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, como descreve em Apocalipse 21:4. Devemos olhar além das circunstâncias terrenas e fixar nossos olhos na pátria celestial que nos aguarda. Davi cresceu em poder e influência porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Então, da mesma forma, nossa força e influência como cristãos vem da presença constante do Espírito Santo em nossas vidas. Devemos buscar a Deus em oração, buscar sua orientação e confiar na sua capacitação para enfrentar os desafios da vida com graça e com coragem. À medida que nós contemplamos a história de Davi e seus valentes guerreiros, nós enxergamos reflexos da obra redentora de Cristo. Ele é ungido de Deus, nosso Salvador e nosso comandante. Que possamos aprender com a unidade, a coragem e a lealdade exemplificadas por Davi e seus guerreiros, aplicando esses princípios em nossa jornada de fé também. Que buscamos, acima de tudo, a presença de Deus em nossa vida, sabendo que com Ele ao nosso lado somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que possamos viver de maneira a refletir a glória do nosso Rei eterno em tudo o que formos fazer. Amém? Quero te desafiar ainda a orar. Orar sobre a liderança e a unidade divina. Então, ore para que a liderança seja guiada pelo Espírito Santo. Todas as suas lideranças, que o Senhor levante líderes comprometidos com a sua palavra, líderes que busquem unidade, que busquem paz, e então vai cumprir o propósito de Deus, né? Em todas, na nossa igreja local, nas comunidades, né? Em todos os governos, nas nações. Então, ore por isso. Ore também por coragem e fidelidade na caminhada cristã. Nós precisamos disso para permanecer firmes em nossa fé. Então, que mesmo diante de adversidades, sejamos fiéis, né? Então, peça a Deus para fortalecer a sua devoção e a sua lealdade a Ele, assim como os valentes, né, guerreiros de Davi eram leais. E outro ponto, a construção da cidade de Deus. Davi conquistou ali Jerusalém e transformou na cidade de Davi, né, um local de governo e adoração. Hoje, como cristãos, podemos orar pelo avanço do reino de Deus em nossas vidas e na nossa sociedade.
Ore para que a igreja seja edificada e que possamos ser usados nessa construção de uma cidade espiritual de Deus. Um lugar onde sua presença seja manifesta e seu reino seja estabelecido. Ore para que Deus capacite a igreja a cumprir seu papel como luz e sal na terra. Amém? Que o Senhor te abençoe.